eu te falar, Carlos, tem dois alunos meus do PIBIC que eu não sei se você não vai reconhecer, o Anderson e o Rafael. Eles vão pedir Certo, para mas é participar. tranquilo, eu coloco eles. Já está Pronto, sendo gravado já a aula, pode ficar à vontade. pronto. Bom, novamente, obrigada, Carlos, mais uma vez por salvar aqui. Daqui para o final do período, você é a rainha desse negócio aí. Então, como a gente tinha combinado na aula passada, na verdade, a discussão passada, né? A gente ficou de combinar como a gente iria fazer a primeira parte desse curso, uma vez que seria matriz, sistema linear, e assim, já é um assunto que todo mundo já tem um pouco de familiaridade. E aí, como eu falei para vocês, né, a aula passada foi mais uma discussão sobre. Tudo escuta bem, mas não perguntei. Estou escutando um retorno. Escutam bem, né? Turma, desliga o Está dando microfone. eco, porque está ligado o celular e o notebook ao mesmo tempo. Alguém Não, eu não estou com já está com os notebook, não. dois. Ah, entendi. Bom, mas vou continuar falando aqui. Então, na aula passada, a gente discutiu como é que a gente poderia fazer, né, o curso, tendo em vista toda essa situação, né, da pandemia e tudo, isolamento, para a gente poder aproveitar o máximo possível, obviamente, do curso em si, né, do assunto, que é o mais importante, né, vocês entenderem o assunto, mas eu tenho preocupação também em relação à avaliação, porque, de fato, eu não consigo, assim, já, desde que começou tudo isso, eu fiz vários tipos de avaliação e nenhuma, para mim, foi satisfatória em todo sentido, né? Alguma foi satisfatória em relação à nota, mas não foi em relação à correção, enfim. Então, eu ainda sigo nessa luta aí de saber qual vai ser a melhor abordagem. E, tendo em vista isso, a gente discutiu na aula passada, como eu falei para vocês, né, a minha ideia é sempre discutir com vocês, porque eu sei que essa situação tem gente que tem filho, tem gente que está na casa, né, com internet que não funciona, tem gente que não tem um computador bom, no meu caso, né? Então, assim, a gente, para que o curso seja bem aproveitado, eu pedi para vocês dar um feedback e a gente discutiu na aula passada como seria feito a primeira parte do curso, como eu falei, né, uma vez que a primeira parte do curso é matriz, sistema linear, a gente já tem uma certa familiaridade. E aí ficou decidido, né, que a gente, nessa primeira parte do curso, eu dei a sugestão de que vocês dessem a parte teórica, né, a 80% da nota seria essa parte teórica. Nós dividimos em 4 grupos, que eu já vou, estou até aqui com o papelzinho para fazer o sorteio. E 20% da nota seria uma lista de exercícios que eu vou passar para vocês na semana que vem, que é quando a gente começa o seminário, certo? Para a gente poder avaliar dessa forma. Então, a avaliação vai ser feita de acordo com a apresentação de vocês, entre 25 e 35 minutos, se eu não me engano, mas está lá já escrito. E eu vou mandar a lista, vocês vão me responder ao vivo, né? O grupo de 4 pessoas vão estar no dia, e aí eu digo para cada um do grupo responder uma questão e tem que responder na hora, né? Eu vou dizer na hora e a pessoa vai responder na hora, certo? E aí são os 2 pontos da avaliação. Também vai ser um teste, tá, gente? Eu não sei se essa é a melhor forma de avaliar, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai ser bem flexível em relação a isso, porque o objetivo de fato é que vocês aprendam, obviamente, né? Então, não adianta eu ficar querendo dificultar uma avaliação ou dificultar a forma de ensinar e não ter um retorno de aprendizado de vocês, certo? Claro que se vocês, depois que fizerem isso, dizer, não, professor, olha, não foi legal, a gente ficou enrolando, a gente acabou que pegou um negócio pronto e tal, eu preciso que vocês sejam sinceros também, certo? Então, como a gente ficou decidido, nossa primeira parte vai ser matriz e sistema linear, certo? O livro que eu pedi para vocês seguirem é esse livro aqui, tá? Eu mandei para vocês ele, e o assunto nele está no apêndice. O livro do Boldrini também tem, acho que está um pouco separado o livro do Boldrini, tem a parte de matrizes no começo, sistema no final, eu nem lembro muito. Mas para a gente seguir uma ordem, vamos seguir esse livro, tá? Do Alfredo, por exemplo, né? Como já disseram aqui, certo?
E aí está no apêndice. Então, nesse livro, a referência dele fica lá no apêndice, está dividido em 4 partes, como eu mandei para vocês, né, o print, certo? E aí eu disse para vocês, ó, vamos dividir em 4 grupos, e aí a gente sorteia, né? Eu tinha sugerido divisão, mas achei mais justo sortear. Como eu não vou poder ver aqui direito, não vou recorrer à conversa lá do WhatsApp, eu vou pedir para vocês me lembrarem aí quem colocou primeiro, o primeiro grupo. Tem alguém que diga oi aí para mim no microfone? Para sortear. Alex. Foi o Alex, né? Pronto, Alex. Eu vou sortear aqui o primeiro assunto e você anota, certo? Beleza. Você vai ser o 4. O 4, no caso, você vai ser o último, o seu grupo, certo? Certo. E o primeiro vai ser o... Beleza. Tá? Então, vai ser o assunto de sistemas de equações lineares, tá? Vai ser a parte do sistema de equações lineares. Quer que eu dê aula agora ou não? Oi? Quer que eu dê aula agora já, não? Mas, rapaz, arrasou. Brincadeira, professor, é mentira, viu? Eu tô só empolgado. Isso aí é ousado. Tá mesmo, gravado, né? depois tá todo mundo de prova aqui. Ei, é mentira. Carlos, apaga isso aí, cara. Não, Não sou mas nesse eu queria caso, não sou nem do teu grupo. colocar lá no WhatsApp, você pode colocar, por favor, se quem puder ter acesso aí, porque eu não vou poder mexer no meu, para colocar, certo? O primeiro grupo fica com o último assunto, tá? Representante do segundo grupo que colocou lá, quem foi? Se manifeste, por favor. Leonardo. Leonardo, você vai ser o seu grupo 2. Se dá para ver. Tá? 2, o assunto é... Vamos lá, determinantes. Certo? Se puderem anotar lá. Representante do terceiro grupo. Alberes. Alberes, vamos lá. Ok, professor. Determinantes e sistemas de equação real. É a parte de definição, viu? Certo, ok. É o primeiro tópicozinho. Ok. Bom, e o último vai ficar com o tópico 3, que é a inversão de matrizes. Certo? Se vocês puderem organizar isso lá no WhatsApp, para eu não perder, para eu não anotar agora. Leonardo organiza bem direitinho, é o cara. Pronto, só para eu não perder aqui. Então, ó, aí eu falei para vocês que hoje eu vou dar vamos dizer assim, Só uma observação, por favor. O grupo 3 ficou com a quarta parte, foi isso? Não, o grupo 1 ficou com a quarta parte. O grupo 2 ficou com a segunda mesmo. O grupo 3. A primeira. A primeira parte. 4. O 4 com o terceiro. Ok. Obrigado. Tá? Obrigada. Então, aí como eu falei, certo? Então, a ideia, como eu expliquei lá, se tem alguma dúvida do jeito que eu expliquei, mas a ideia é o seguinte, eu não lembro o tempo, eu acho que foi de 25 a 35 minutos, certo? Eu prefiro que vocês façam um vídeo e me mandem do jeito que vocês quiserem fazer, certo? Assim, se vocês quiserem fazer no quadro, ou se vocês quiserem, certo? Só não pode mandar vídeo feito dos outros, tá? Pode ser. Tá? Mas eu quero que vocês façam exemplos, mas não precisa focar muito nos exemplos. Por quê? Porque na sexta-feira a gente vai se encontrar para eu fazer o exemplo referente ao capítulo que a gente vai estudar, certo? Então, toda sexta-feira o nosso encontro vai ser de 2 às 3 e eu vou fazer exercícios, tá? Referente ao que vocês estão estudando. Então, o primeiro grupo do Alex, né? Não, desculpa, não é do Alex, né? O Alex foi o primeiro que me mandou. Foi o Leonardo, foi o primeiro? Não. Grupo 3. Grupo 3. Grupo 3 está com a parte 1. Né? Isso. Pronto. Tem até sexta-feira que vem, dia 28, não é isso? Certo. Para mandar o vídeo. Para entregar os vídeos, certo? Então, aí vocês mandam, tem até a sexta-feira. Então, na sexta-feira, vocês podem mandar. Na sexta-feira, às 2, a gente se encontra aqui ao vivo para poder discutir exemplos e exercícios.
Então, na explicação, então, por exemplo, vou pegar o exemplo do primeiro grupo, certo? No primeiro grupo, vai falar sobre definição, matriz quadrada, bababá, né? Os tipos de matrizes. Então, assim, o que eu peço é para vocês fazerem de uma forma mais, vamos dizer, simplificada possível, porque, principalmente nesse que tem muita classificação, quais são os tipos de matriz. Então, tenta fazer de uma forma, porque é muita teoria, para não ficar assim. Por exemplo, eu vou dizer como eu costumo fazer isso em sala de aula, né? Eu costumo, de fato, classificar de uma vez só, né? Essa daqui é assim, essa daqui. E tem que ter o formalismo da definição, tá? Então, triangular AIJ, AI, A1, A12, só o formalismo, os elementos. Eu sei que são coisas triviais, né? Todo mundo já, como eu falei, né? Desde a alfabetização a gente estuda isso, mas é interessante que tenha o formalismo, certo? Então, quando for apresentar as propriedades de adição e tal, então fazer com o máximo formalismo possível. E os exemplos, fazer o exemplo, mas pouquíssimos, tá? 1 ou 2. Deixa essa parte de exemplos e exercícios para a discussão da gente na sexta-feira, porque é isso que eu vou fazer. Na sexta-feira, eu vou focar só nos exemplos e exercícios, certo? Então, essa é a ideia da gente. A ideia é o seguinte, basicamente. Como a teoria disso já é uma teoria muito conhecida, né, assim, que a gente praticamente faz sem nem ter esse formalismo, né, a gente já meio que pega a matriz como se fosse qualquer coisa, né, já vai discutindo. Então, vamos tentar fazer o mais formal possível para ter essa coisa gravada, para ter esse formalismo gravado. Do jeito que vocês quiserem, com slide, ou então gravando. Vocês vão ver, eu tô, assim, né, eu ainda tô nesse meio termo aí de saber como é que eu vou fazer para fazer os exemplos. Mas eu acho que eu vou botar, eu comprei um quadro pequeno e eu vou discutir no quadro, assim, só filmando o quadro. Vamos ver se isso dá certo na sexta-feira, certo? Então, a ideia seria vocês passarem o formalismo, tá? Obviamente que, se vocês tiverem dúvida durante o decorrer da preparação, vocês podem entrar em contato comigo que a gente discute, certo? Mas a ideia é vocês apresentarem o formalismo e eu entrar com a parte de exercício e dúvidas, porque eu acho que isso vai ser mais efetivo. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Isso é um jeito que eu acho. Oi, tem alguém falando? Alguma dúvida? Oi, Alex. Oi, Alex. Só uma pergunta. Tá ouvindo? Tô. Pronto. Os 4 grupos, né? A gente vai dividir o conteúdo em 4 partes, já que são 4 membros. É necessário que todos estudem todo o conteúdo, até porque depois você vai fazer questões Justamente. e a gente vai responder. Mas aí a gente pode definir o que vai apresentar cada um, né? Não tem problema não, né? Vocês podem fazer como vocês quiserem, contanto que os 4 me mandem o vídeo, né? 4 pessoas, porque eu vou ter que avaliar a apresentação de vocês. É porque a gente vai fazer 4 vídeos, na verdade, né? Isso, exatamente. Seria o ideal, Cada um vai ter uma parte e vai apresentar. Embora que a gente tenha que estudar junto o capítulo completo, a parte completa. Por conta da lista de exercício. Isso, É justamente mas aí eu creio que vai 4 vídeos. Por cada grupo. Eu creio que vai 4 vídeos por cada grupo. Eu acho que se fosse possível uma pessoa colar os 4 vídeos em um vídeo só, acho que era bom. Para ter uma continuidade, né? Se for porque assim, cada pessoa fica com uma parte, por exemplo. Aí não precisa editar necessariamente. É só alguém abrir um aplicativo e colar, né? Copiar e colar, exatamente. Olha, eu nem vou dizer que eu posso fazer isso. Eu já estou tendo dificuldade com esse negócio aqui. Mas a gente pode ver. Se alguém souber fazer isso, seria ótimo, porque teria uma continuidade. Lembrando que é uma semana de preparação. Eu acho isso suficiente, mais uma vez falando, uma vez que os assuntos são pequenos e já são conhecidos. Então, assim, como eu disse, assim, digitar e fazer slide é uma coisa que toma tempo, então não precisa fazer isso. Vocês podem fazer vídeos assim, ou vídeos com quadro. Eu não sei como é que vocês estão fazendo aula, né? Então, eu não vou então, eu estava fazendo aula, eu estava digitando minha aula, estava dando um trabalho danado, mas pelo menos ficou formalizada. Eu digitava e mandava. E depois eu discutia. Com licença, professora. Marcos aqui. Só para ficar claro o que a Alex falou, assim, talvez não ficou bem claro para mim. A senhora quer que em cada grupo
a gente pode subdividir o assunto, ou a senhora quer para cada pessoa do grupo que ele ministre a aula sobre o conteúdo todo? Não, eu sei, vocês peguem o conteúdo, o primeiro assunto, né? Por exemplo, o tópico 1, certo? Sim. Aí você divide esse tópico em 4 pessoas. Certo, Não certo. precisa todo mundo falar tudo, não. Tá bom, tá certo. Certo? Então. Até porque são vídeos curtos. Então, não precisa... Assim, se vocês acharem que é pouco, eu não acho. Eu acho que dá para dividir entre 4 pessoas e fazer o formalismo, né? São vídeos curtos. Não dá para dividir, era só para ficar claro mesmo. E a outra coisa, assim, a senhora inicialmente pediu para cada um do grupo enviar individualmente o vídeo para a senhora, né? Mas a gente pode fazer que nem a gente pode, no grupo, já fazer que nem o Leonardo falou, juntar os vídeos e mandar em vídeo só, acho que é mais prático, né? Seria melhor. Até sexta-feira tem que me enviar, né? O ideal seria que fosse um vídeo só, né? Porque aí a gente assistia. Agora, sim, tentem enviar pelo menos até sexta pela manhã, para dar tempo de assistir para a aula da tarde, porque à tarde a gente vai discutir outras referente à aula, certo? Então, sempre que vocês puderem, no máximo, sexta-feira de manhã, entregar essas aulas, para a gente poder assistir, para a gente poder discutir os exercícios referentes ao assunto, eu agradeço. Tá? Então, só para deixar claro, eu posso... Cada grupo na sua sexta-feira, né? Isso, cada grupo na sua Professora, eu tenho uma dúvida quanto ao tempo. O tempo dos 4 vídeos deve ser 35 minutos ou cada aluno tem que falar 35 minutos? Cada aluno. Agora, não é 35, né? Eu deixei até mais, porque tem algumas coisas que demoram muito, né? Tipo, quando você vai fazer escalonamento, essas coisas, né? Mas é entre 20 e... Eu não lembro quanto eu botei lá, acho que foi 20 a 35, ou 25 a 35. Essas aulas não ficam muito grandes, não, professora? Porque se 4 de 35 já vai... A senhora colocou Mas de 20, esse é de o 20 caso a 35. extremo, gente. Porque, entenda, tem um assunto aqui que é, como é o nome, escalonamento. Então, o escalonamento... Caso precise, a gente estica um pouco, né? Mas se puder simplificar, né? Exatamente. Eu digo assim, até 35 no máximo, porque eu sei que tem gente também que bota muita coisa, bota imagem, bota essas coisas. Então, eu limitei até 35 de cada aluno, mas eu botei o mínimo também. Certo? O mínimo, porque os primeiros assuntos é só definição, então não vai tomar muito tempo. Agora tem o assunto de escalonamento, tem algumas coisas, acho que até o próprio determinante, ou então sistema que envolve escalonamento, tudo que envolve escalonamento e essas coisas, vai demorar um pouco, entendeu? Por isso que eu coloquei esse tempo aí de até 35, no máximo, assim, eu acho muito, sabe? 35 para a quantidade. Mas como tem esse negócio de escalonamento, eu não sei, às vezes a gente... Enfim, né? Vocês... Mas tem o mínimo e tem o máximo de cada pessoa. Aí quando a gente juntar, viu? Se vocês acharem muito, eu posso dar uma olhada. Pelo que eu vi, assim, pensando no jeito que eu dou aula, eu achei suficiente. Agora, assim, realmente você dar aula pessoalmente é diferente, né? Porque as pessoas interrompem e tudo, né? Eu meio que contei com isso, ó. Eu posso ver direitinho, realmente, falar direto. Eu acho assim, professora, que se nós temos liberdade para trabalhar com o tempo que precisarmos até aquele máximo, tá bom. Porque eu acho que se alguém conseguir mostrar de maneira adequada em 5 minutos, beleza. Se precisar de 10, de 15, ótimo. E nos casos extremos, como a senhora falou, a gente tenta ser conciso, né? Até porque, como a senhora mesmo falou, quem vai fazer a parte mais demorada, que é a resolução de exercícios, né? Pelo que eu vi, vai ser a senhora, né? Com a gente aqui na aula ao vivo. Mas é porque tem os exemplos, né? Isso. Então, eu acho que a gente consegue, a gente tenta diminuir o tempo. Pronto. Acho que a gente consegue. Eu realmente cometi um erro, porque eu me baseei no tempo que eu dou aula, mas eu me esqueci que quando a gente dá aula tem os alunos que interrompem, né, tiram dúvida, e entendeu? Porque eu fiz uma conta assim, tipo, isso daqui eu dou em tanto tempo. Aí dividi mais ou menos, tá entendendo? Só que eu me esqueci desse pequeno detalhe, né? Que em sala de aula é bem diferente mesmo, né? Acho que a gente toma bem mais tempo. Professora, com licença novamente. Só uma sugestão, assim, eu acho que, como o Leonardo falou,
pode meio que, como a gente não tem a interrupção, né, de outras pessoas, tem toda a liberdade para fazer o vídeo, acho que fica mais fácil porque, por exemplo, até mesmo quem vai fazer escalonamento, se a pessoa for fazer a aula em um quadro, por exemplo, ela pode, assim, já antes do vídeo, deixar talvez as imagens, a construção, entendeu? Para assim, evitar Tomar mais alongar tempo, muito o vídeo, né? É verdade. Você já deixa lá o escalonamento com as etapas, e você só vai explicando as etapas que fez e o porquê que fez aquilo, entendeu? Eu acho que assim, dá para enxugar um pouco mais, até porque vídeo você pode, quem está assistindo pode pausar, pode voltar, né, para rever e tal. Realmente, eu cometi esse erro. Quando eu fui calcular o tempo, eu fiz como se eu estivesse dando aula, né? Mas realmente é absolutamente Mas, diferente. assim, eu acho que o tempo, sei lá, dá para a gente fazer por aí no máximo de 20, 25 minutos para cada um. Eu acho que dá para fazer. Isso aí é questão de cada um se esforçar, né, para fazer o melhor, mas eu acho que dá. Você pode deixar essa liberdade aí. Eu não quero também que vocês... No caso, professora, pode fazer slide, né? Pode fazer slide também, né? Eu quero que vocês tenham cuidado com isso, porque eu não quero que vocês coloquem as coisas e fiquem só lendo, tá entendendo? Então, assim, seria interessante que tenha uma dinâmica, né, também. Assim, né, porque são professores, né, gente? Então, eu não vou botar didática, não. Mas lembre-se que eu vou estar avaliando também isso. Então, assim, né, para não ficar... Oi? Alguém fala? Mas, assim, a gente não pode também abrir uma tela e ficar resolvendo no computador e falando, não? Pode, né? Então. Fazendo vídeo. Sim, você está fazendo um vídeo, eu abro uma tela no Word e começo a resolver a questão. E vou falando. Mas lembra que essa parte é muita definição. A maioria tem muita definição, o que toma muito tempo quando escreve. Por isso que eu meio que calculei assim. Estou entendendo. Mas como vocês disseram, vocês podem deixar escrito e explicar. Tudo bem. Agora, sim, contanto que tem uma certa dinâmica. Tá entendendo o que eu quero dizer? E quando eu tô, assim, quando eu estou dando aula, quando eu estou explicando a definição, eu estou lá escrevendo a definição, enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Para não ficar aquela coisa pronta e vocês só lendo o que está ali. Pronto, eu vou dar um exemplo. Eu ministro aula assim. Eu entro no Google Forms, como a senhora está, compartilho a tela, tá lá, os exercícios, explica a aula tudo, aí vamos para os exercícios. Aí eu compartilho uma página do Word e começo a resolver as questões. Está lá a pergunta, e aí eu vou resolvendo as questões. Eu digo isso quando se faz exercício, entendeu? Exatamente. Se faz exercício. É o que eu vou fazer, né, na próxima aula, na sexta-feira. E aí tá gravando. No final, tem lá no Drive, depois, se eles quiserem, eu envio para eles. É o que Carlos está fazendo aí, gravando. Ou a senhora quer que tenha um quadro. Eu digo, porque eu aqui não tenho, assim, para gravar com quadro, fazendo, escrevendo mesmo. Eu posso compartilhar a tela do computador e gravar. Pode ser, né? Foi o que eu falei para vocês. Vocês fiquem livres de fazer de acordo com o material que vocês têm. O que eu não quero é que vocês coloquem um negócio e fiquem lendo como se fosse uma coisa... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês... Porque, lembre-se, vocês vão estar... Estou entendendo. Tá entendendo? Porque como é muita definição, porque tudo bem, quando você está falando aí, é o que eu pretendo fazer, né? Você vai colocando e vai, porque ali você tem uma dinâmica. Mas isso é com exercício, né? Quando você tem definição, aí você vai botar lá, matriz quadrada é isso, matriz triangular é isso, matriz, tá entendendo? Então, assim... Mas não pode botar o que é e na hora de citar o exemplo você fazer? Pronto, é isso que eu estou dizendo, uma coisa dinâmica. Eu acho que é melhor, né? Para você não escrever aquilo que é definição. Você vai fazer uma aplicação com aquela definição. Eu acho que é mais coerente, não é isso? Justamente isso que eu quero, é justamente essa coisa dinâmica, entendeu? Para não, porque quando a gente está em sala de aula, a gente escreve na hora. Então, assim, já fica uma coisa mais dinâmica, né? Mas, assim, enfim, eu só quero dizer isso porque, assim, eu estou falando isso porque é uma dificuldade para mim também, né? Eu também tenho muito medo de colocar uma coisa pronta e ficar naquele tédio da leitura, né? Isso é aquilo. Então, assim, eu falei de acordo com o que eu acho que seria um problema para mim,
né? E realmente eu contei o tempo de acordo com o meu tempo de sala de aula. Então, peço desculpa aí, que depois eu me toquei disso, né? Que na sala dela a gente escreve, tem aluno que interrompe, pergunta e tudo isso conta com um tempo, mais ou menos, né? Mas, enfim, vocês fiquem livres para fazer do jeito que vocês acham que acho que não, como eu falo, vocês já são professores, então vocês realmente sabem, né? E lembre-se que vocês vão ser avaliados com isso, né? Então, certo? Mas vamos combinar, assim, de tentar fazer o mais dinâmico possível. Eu não estou dizendo para vocês não fazerem exemplos, eu quero que vocês façam exemplos, porém, não focar no exemplo, tanto. Lembra que essa daí vai ser a parte teórica dessa primeira parte. A parte prática sou eu que vou dar, entenderam? Então, assim, quando vocês fizerem, obviamente, toda definição tem que ter um exemplo. Ok. Vocês fazem. E aí, a parte prática, da conta mesmo, eu que vou, na sexta-feira, a gente vai aqui discutir, vou fazer exemplo, a gente vai tirar dúvida, e vai funcionar assim, toda essa primeira parte. Certo? Alguma dúvida mais? Não, tá tranquilo. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se foi falado, porque eu entrei um pouco atrasado na reunião, mas esse vídeo vai chegar até a senhora como? Através do YouTube, um canal do YouTube? Eu queria que vocês me passassem pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, porque assim, eu acho que o arquivo fica muito grande para enviar via WhatsApp. Não envia assim, mas dá para enviar. A gente podia mandar o link no WhatsApp. Deixar no YouTube e mandar o link no WhatsApp. Eu também estava pensando em colocar no YouTube e enviar só o link. Aí clique e assiste. Para enviar para o WhatsApp, eu acho que é inviável. É que eu não sei. São 20 a 35 minutos. O WhatsApp é inviável mesmo. No caso é o link. O WhatsApp limita. Coloca no YouTube e envia o link, né? Pode ser. Eu realmente, é porque eu não sei fazer. Eu disse pelo WhatsApp, é a única coisa que eu sei fazer. Mas também, se for assim, melhor ainda, porque está no YouTube, né? Aí envia o link para o WhatsApp, clicou no link já vai direcionado para a página. Tá? Perfeito. Por mim, tá tudo certo. Certo? Eu peço desculpa assim, pela falta de determinação das coisas, mas é como eu disse a vocês, eu realmente, é tudo novo para mim assim. Eu já estava com uma turma de doutorado. Não se preocupe não, professora. Vocês dizem, pode ser assim, pode ser assim também, não sei, pode também, boa ideia e tal, mas é porque de fato, gente, vai começar a dar graduação, tem 120 alunos, eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer, então vocês estão sendo minha cobaia para poder eu tentar ver como é que eu vou fazer no outro, tá? Então, mas vai dar certo, o importante é que a gente aprenda o conteúdo, certo? E ajeite uma forma boa de avaliar, né? Então, assim, por isso que eu estou também mais... A teoria, obviamente, é muito importante, mas eu estou muito preocupada também com a forma de tirar dúvida, de mostrar exercício, que eu acho que isso que é o mais tangível aí, né? Eu acho que a única coisa que eu posso fazer melhor é isso, pelo menos os exercícios, certo? Então, em relação a essa primeira parte, eu achei que seria... Vamos tentar, eu acho que vai dar bem certo, porque, como eu falei, né, é um assunto que todo mundo já ouviu falar, acho que não vai ter tanta dúvida, né? E assim, a gente vai conseguir fazer a teoria e focar mais nos exercícios, que é a parte mais prática, né? Vocês têm mais alguma dúvida em relação a essa primeira... Alguma dúvida, gente? Eu tenho dúvida em relação à segunda parte, professora. A segunda parte, a senhora vai passar uma lista de exercícios para resolvermos e vai pedir para... no dia da avaliação, para escolher, aleatoriamente, você vai escolher um exercício X para resolver, né? A dúvida é o seguinte, nós não temos, assim, quando a senhora for passar um exercício para resolvermos, não temos uma mesa digital, por exemplo. Então, como é que nós vamos passar para a senhora a resolução desse exercício? Porque, por exemplo, a senhora passa 20, por exemplo, 15 a 20 exercícios e vai escolher exercício 10 para fulano resolver. Como é que vai ser a resolução, assim? Porque um caminho é a mesa digital, né? Que seria um investimento agora que teríamos que fazer, caso... Mas aí é um investimento alto, né? Assim. Não, eu nem... se vocês quiserem, vocês fazem isso que eu faço aqui. Um bloco... Ixi, Maria, a Luz chegou aqui com toda. Estão me vendo bem? Dá para ver?
Então, o que é que vocês vão fazer? Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. Aí você, por exemplo, quem foi que perguntou? Foi o DPR? Foi? Alberto. Alberto. Ah, Alberto. Pronto, Alberto, faça o exercício 5. Aí você vai pular com o seu caderninho, escreve e me diz, professora, aqui eu fiz isso, certo? Quem quiser... É mais ou menos isso que eu vou fazer na aula de exercício. Mas dá para ver, né? Só uma dúvida, professora, em cima disso aí. Aí, a senhora vai passar a lista de exercícios e a gente vai fazer todos os exercícios. Vai? Todos vão fazer todos os exercícios. Certo. E aí, o que é que acontece? A tendência é essa. Na hora que a senhora pedir, por exemplo, Alex, faça a questão 3. Aí, eu tenho ela pronta. Eu vou ter que ter ela pronta. Eu quero que você faça na hora. Não eu pode sei, colar. mas eu tenho ela pronta. Concorda que eu tenho ela pronta? Concordo. Certo. Eu vou fazer na hora para você, mas eu tenho ela pronta. Mas tudo bem. Não era melhor eu explicar ela pronta para você e você me questionar por que fez isso, por que fez aquilo? Não. Eu quero que vocês escrevam na hora. Eu não consigo ver a diferença. Eu quero seguir o flow de vocês, descendo. Sei, mas entende o que eu quero dizer? Ela está pronta. E eu posso explicar ela pronta. E você perguntar, e daí? Da onde surgiu isso? Da onde surgiu aquilo? Não, mas eu prefiro que façam isso, sabe? Pega o bloquinho e tenta fazer assim. Porque, eu vou dizer assim, a minha avaliação é assim que eu faço. Como eu já falei para vocês, né? Eu dou uma lista de, sei lá, 70 exercícios, que não vai ser o caso, né, agora. Sim, pelo amor de Deus. E eu tiro da lista de exercício a prova. Então, no dia da prova, os alunos fazem o que eles já fizeram. Mas eles fazem na hora lá, entendeu? Então, eu quero meio que reproduzir isso. Então, eu sei que vocês podem colar, podem fazer o que querem, mas eu quero, se vocês quiserem ligar no final do dia... Ninguém consegue colar isso, não. Ou aprende ou não aprende. Porque só basta uma pergunta lá no meio do desenvolvimento. Se o cara não soube fazer, ele não vai saber lhe responder. Mas eu quero ver o tempo que você leva para fazer, eu quero, entendeu? Isso é importante. Para mim é importante. Eu quero ver como é que é o desenvolvimento, como é que você... Eu acho que assim... Conte com duas coisas. Falta de energia e queda de internet. Não esqueça disso, não. Inclusive a minha, né? Não esqueça, não. Vamos andando. A ideia é fazer o seguinte, é dividir nos 4 grupos, entendeu? Então, fazendo de 4 em 4 pessoas, tá? Então, acho que vai ser rápido, vai dar uns 20, 25 minutos no máximo para essas 4 pessoas. E vai dar certo, né, gente? Ave Maria, o negócio nem começou, vocês já estão botando 3. Não, vai dar certo. Outra coisa, eu posso, né, no caso, as questões que a senhora vai passar é referente a todos os conteúdos, independente da parte que o meu grupo ficou, não é isso? Exatamente. Ok. Certo? Então, por exemplo, você pode pegar uma questão do grupo, sei lá, do grupo de Leonardo, ou do grupo certo? A ideia, de fato, é essa. O que é que eu vou estar avaliando? Não só se a pessoa acertou, errou a questão, mas a forma que o tempo que a pessoa levou, a forma que a pessoa respondeu, do jeito que a pessoa respondeu, as dúvidas que a pessoa teve. Dá para me ver, né, gente? Tá entrando uma luz agora aqui, vou ficar meio... Certo? Então, em relação ao exercício, seria isso. Então, a primeira avaliação, a gente faria... Eu vou avaliar vocês no seminário, né? Toda a didática, a forma de escrever, o conteúdo que foi apresentado. E quando o último seminário terminar, a gente vai fazer uma discussão de exercícios, e aí na outra sexta a gente vai se reunir de 4 em 4 para terminar a segunda parte da avaliação. Certo? Já tem uma previsão, eu acho, né? Acho que eu botei as datas lá. Acho que eu botei no grupo, mas eu posso reforçar lá. Certo? Para a gente terminar. A outra parte, então, em relação à primeira parte do grupo, do grupo ou do curso, é isso aí, certo? Alguma dúvida? Em relação à primeira, matrizes e sistema linear, a gente fecharia assim, certo? Como vai ser as outras partes do grupo? A segunda parte do curso é espaços vetoriais, tá? Bom, espaços vetoriais é um objeto novo que a gente vai estudar, não sei se vocês já tiveram contato, né? Mas é um conjunto
com duas operações que são definidas, né? E que obedecem a algumas regras, mas é um conjunto abstrato de qualquer coisa. Então, a gente vai agora abstrair aquele conceito de vetor, que é uma setinha, certo? Então, nessa parte, eu acho que vocês, não sei se vocês já tiveram contato, como é um objeto novo, uma coisa nova, né, tem toda uma teoria para ser desenvolvida, né? A gente vai aprender a fazer tudo dentro desse conjunto, desse novo espaço, desse novo conjunto, certo? Então, essa parte, de fato, eu quero pegar mais, assim, né, na mão dela. Então, assim, eu não sei ainda como eu vou avaliar, mas as aulas, quem vai dar sou eu, certo? Essa daí, tanto a teoria quanto os exercícios, eu que vou, de fato, pegar na mão, porque é uma teoria muito bonita, tem bastante teorema, é um objeto novo, então é muito legal a gente estudar objeto novo, com propriedades novas, né? Então, é importante, assim, que eu segure mais, porque aí eu posso guiar do jeito que eu acho, né, que é mais didático, né? Obviamente que a gente vai ter dúvidas no decorrer, e aí a gente faz. A forma de avaliar que eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Então, essa parte aí que a internet pode cair, que você falou, deixa eu virar mais para cá. Pode ser que aconteça aí nessa segunda parte, porque justamente eu estou querendo fazer essa lista para vocês me responderem na hora, para eu poder ter uma noção de como é que isso funciona, para eu poder ver como é que eu posso fazer a segunda avaliação, certo? Porque minha ideia na segunda avaliação era fazer isso, só que com mais exercícios. Isso que eu disse, né, de pegar um assunto e dizer, resolva essa questão. Mas você já até expôs aí, né, alguns problemas que podem ser, e aí a gente vai ver como é que funciona, certo? Mas a primeira parte, a gente já está decidida, a gente vai começar na próxima sexta-feira. Sexta-feira que vem, a gente vai começar os exercícios. Eu já vou mandar a lista para vocês, certo? Acredito que na terça ou na quarta, eu mando já a lista referente a tudo. Eu não sei ainda quantas questões, gente, eu vou ter que reduzir um pouquinho, porque para não, né, ficar também tão carregado para vocês, certo? Mas a ideia, de fato, é exercitar, né, a parte da teoria que vocês vão apresentar, certo? E na sexta eu vou tirar algumas dúvidas, vou fazer exercícios, tirar dúvidas, né? Então, sempre referente ao assunto que a gente está dando. O que eu ia falar, que eu acho, gente, eu tinha anotado, mas acabei não trazendo o papel que eu anotei. Mas em relação a essa parte de sistemas e matrizes, como eu falei, né? Eu vou exigir um pouco de formalidade quando vocês forem preparar, certo? Então, assim, como a gente já é acostumado a trabalhar, né, com matriz e tudo, faz aquela soma e tal, não sei o quê, vamos tentar puxar mais para o lado formal, tanto de matriz como de sistema, certo? Na linguagem mesmo, né, de formalidade, para ficar mais a parte teórica mesmo, bem separada da parte de exercícios, certo? E é isso, gente. Eu acho, assim, espaços vetoriais, quando a gente for trabalhar, toda vez antes de começar um assunto, eu vou expor o geral do assunto no começo, para a gente entender mais ou menos o que é que a gente vai estudar, né? Para a gente não chegar assim, gente, esse conjunto com essas duas operações, com esses, né? Certo? Então, eu vou expor um pouco para a gente tentar chegar no assunto sabendo o que a gente precisa fazer, sabendo qual é o objetivo do assunto, sabendo o que é que a gente pode extrair daquele assunto, certo? E a minha ideia era fazer isso com o primeiro. Mas esse primeiro assunto, acho que, né, não tem muito o que falar, né, de matrizes e determinantes, sistema. Então, a gente já, acho que já é tão, assim, é mais uma forma, eu posso dizer assim, que em geral vai ser uma ferramenta para o que vem pela frente, certo? Então, é importante que a gente aprenda a mexer com determinante, a mexer com inversão de matriz, a mexer com escalonamento, a mexer com o que vem nesse assunto, a trabalhar bem, por isso a importância de fazer os exercícios, tirar dúvida, porque a gente vai usar isso como ferramenta para os próximos tópicos, né? Que é transformação linear, tá? Cálculo vetorial do valor, tá? Então, a ideia, de fato, dessa primeira parte é que a gente foque mais nas aplicações, né? No caso, eu vou focar mais na aplicação na sexta-feira, fazer os exercícios já visando o que vem pela frente, certo?
Então, por isso que eu quero que seja bem formal o que vocês vão fazer. Porque sendo bem formal, aí a gente fica com essa coisa bem dividida, e fica bem demonstrada aí o conteúdo, tá? Então, gente, é isso. Hoje, eu vou fazer sempre assim, 1 hora de exercícios mesmo, né? E eu vou tentar fazer com o meu quadrinho que eu comprei na próxima aula. Eu espero que dê certo. Eu já fiz uns testes, não ficou muito legal, não. Mas eu vou tentar outros testes essa semana para ver se a gente consegue tirar o máximo possível vamos dizer assim, de didática. Né? Eu espero o retorno de vocês. Tá? Acho que o som tá bom, a imagem agora tá boa, né? Não tá travando. Então, realmente, é só a questão de fazer a dúvida do exercício. Eu acho que aí é que, de fato, eu vou começar a aula, né? Certo? Então, para sexta-feira que vem, fica aí o primeiro grupo para mandar os vídeos. Durante a semana, eu vou mandar a lista de exercício. E vocês podem mandar dúvidas, ou se vocês tiverem alguma dúvida em relação à gravação, você pode fazer desse jeito também. Fiquem à vontade. Lembrando que esse conteúdo que vocês vão mandar é para os outros alunos também, certo? Então, é para as pessoas também. Lembre que isso deve fazer parte do conhecimento, né? Então, é importante que vocês façam pensando nisso também, não só na avaliação, não só em se livrar de fazer alguma coisa, mas lembrando que é para os outros aprenderem também, tá? É isso, gente. Alguma dúvida? Não, professora. Estão todos semana que vem, né? Não. Pois não? Tranquilo. Não, nenhuma dúvida. Eu não estou escutando bem. Né? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Certo? Então, sexta-feira, eu aguardo a primeira turma até sexta-feira para mandar essa aula para na sexta-feira à tarde, de 2 horas, né? A gente começar a discutir o exercício de matriz, definição e classificação, a soma, produto, certo? E aí eu começo realmente a fazer isso daí. Professora, essa lista que a senhora vai enviar é só referente a essa primeira parte, né? Não, eu vou mandar já a lista completa. Ah, já vai mandar a lista toda, né? Já vou mandar a lista toda. As referências da lista, eu nem sei se eu vou digitar dessa vez, porque eu tenho uma, mas é toda misturada. Eu acho que eu vou pegar, assim, desse livro do Bodrini, os exercícios, eu vou só marcar, porque aqui tem as respostas, certo? Eu vou ver se eu faço isso dessa vez, porque como tem as respostas, porque eu digito geralmente a lista, mas aí fica, professora, qual é a resposta dessa? Será que... Então, tendo no livro, e eu dizendo, ó, gente, façam tal, marcada, aí já tem as respostas lá. Então, talvez seja até melhor. É melhor. Tem outro material também, que é o material do professor... Ai, esqueci o nome dele, meu Deus, é o professor. Tá aposentado. Bom, mas enfim, eu tenho esse outro material, é do Jorge com o outro professor, que eu esqueci o nome, mas eu vou mandar para vocês também ele, e talvez eu tire lá também algumas questões. Professor, eu posso falar uma coisa? Pode? Não, porque é o seguinte, é um caso particular, mas se os colegas pudessem entender a situação, eu agradeceria. Porque é o seguinte, eu dou aula na sexta-feira pela manhã, e a minha aula geralmente vai até 12h30, 12h40. Como a aula começa às 2h, dependendo do tamanho do vídeo que fosse feito, tipo, eu ia na hora do almoço ali tentar ver, para ver se na hora da aula eu conseguia já ter visto alguma coisa, mas ficaria muito complicado para mim. Só que não seria difícil para mim acordar às 4h da manhã, por exemplo, porque geralmente eu estudo nesse horário. Eu acordo 3h30, 4h, dou estudado e tal. Então, se possível, se os colegas compreendessem e pudessem enviar o vídeo até a quinta, finalzinho da noite e tal, até meia-noite, enfim. De forma que nesse horário, por volta de sexta-feira cedinho, por volta de 4h, já tivesse disponível, ajudaria, tá entendendo? Assim, eu sei que fica difícil esse primeiro grupo, porque tá muito em cima e tal, mas seria um pedido aí, se os colegas pudessem entender aí a situação. Eu confesso que eu até falei, vamos tentar mandar sexta-feira de manhã, estamos pensando nisso, né, para não fixar quinta-noite, por causa disso, porque esse primeiro grupo, eu falei, né, tem menos de uma semana. Mas, gente, se puder, eu também agradeço, até para mim mesmo também, para eu poder avaliar e direcionar também um pouco a aula da tarde em favor com isso daí. Tá? Foi bem destacado isso. Quem puder aí, o primeiro grupo,
conseguir mandar até quinta à noite, a gente agradece. Obrigada pela observação. Mais alguma observação, gente? Professora, com licença, Marcos aqui. Eu tenho uma dúvida referente ao conteúdo específico do meu grupo, que é o de determinantes. Porque, assim, determinantes tem, digamos assim, alguns métodos diferentes de se encontrar, né? Você lá tem aquele método lá de Laplace, né? Tem o método que você triangula a matriz, não sei, enfim. A senhora tem preferência por algum método? A gente pode escolher um, ou a gente apresenta vários métodos também na aula? Eu particularmente, porque assim, como eu falei, né, a ideia é usar isso como uma ferramenta para o que vem pela frente, certo, né? Certo. Então, bom, eu não tenho preferência, assim, de dizer, você faz. Acho que você faz o que você acha mais comum, que todo mundo, porque é o que a gente vai usar, na verdade. Eu acho que o Laplace, dos cofatores, que o livro... Laplace é mais geral, né? É o mais geral, né? Porque quando você vai botar o caso particular, né? Você pode fazer isso, você pode formalizar no caso geral, né? No caso geral, e fazer os casos particulares 2x2, 3x3, 4x4. Que é o maior, né? Até 4x4 tem digamos assim, alguns métodos que talvez seja até mais simplificados do que... Mas Laplace é mais geral, né? E tem aquele método também que você meio que escalona a matriz, né? Você só... Rebaixa a matriz. Você triangula ela e... Esse daí que eu tô dizendo que toma muito tempo. Por isso que eu falei, tem algumas coisas que vão tomar tempo, entendeu? Por isso que Aí, bom, fica... Eu acho que o Laplace, né, bem geral, você faz o caso 2x2. Porque, como eu tô dizendo, na prática, é aquela, né? Diagonal principal, diagonal secundária, babá, não sei o quê. Todo mundo vai fazer isso no final, na prática, né? Usando a ferramenta. Sim. Mas é muito importante que a gente formalize. Por isso que eu falei para vocês, né? Eu quero tudo a formalidade, porque, de fato, é importante que a gente entenda de onde vem. Né? Às vezes até a gente esquece, usa tanto que nem lembra mais que os povos do rapaz que fizeram lá em 1900 não sei quanto, né? Então, mas é importante formalizar. Tá? É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu falei para vocês. Eu estou focando bem nesse negócio de formalizar por causa disso. Porque, lembrando que isso é uma ferramenta que a gente vai usar, né, do jeito que a gente é acostumado a usar, porém, é bom que tenha um formalismo, né? Então... Tá bom, tá certo, então. Certo? Fica o critério. Quando você estiver fazendo, se surgir uma dúvida assim, professor, olha, eu vi que isso daqui, mas eu achei que não é melhor. Aí eu digo, não, olha, eu prefiro que você coloque, certo? Eu prefiro que você não coloque. Mas lembre disso do formalismo. Eu acho importante a gente realmente ter esse cuidado nessa parte, tá? Porque a gente já é tão íntimo do assunto que a gente não está mais nem aí, né? Responde do jeito que... Mas é bom que a gente volte um pouquinho para ter esse formalismo, para, de fato, a gente, né, ter uma linguagem mais sofisticada disso, certo? Isso vale para todos, tá, gente? De determinante, mas na parte de matriz também, sistema e essas coisas, certo? Acho assim, né? Hoje tem tanta coisa sobre isso, né? Principalmente por causa desse negócio de pandemia, tem muito vídeo falando de matriz e sistema linear por causa de cursinho e tudo. Seria até uma boa, né? Ver um pouquinho como eles fazem. Acho que até, às vezes, tem uma didática até... Faz tanto tempo que, assim, eu estudei isso como aluna, que pode ser que tenha até novidades aí da forma de ensinar que ajude, né? Assim, para ensinar. Até vai ser até bom para mim, porque aí eu já vejo um novo jeito, para não ficar aquela coisa entediante. Certo? Então... Como eu estou falando, no decorrer do tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, posso colocar isso, não posso colocar, o que a senhora acha, pode perguntar, certo? Fique à vontade, porque como eu falei, a ideia, de fato, não é só para mim, né? Não é só para avaliar, é vocês entenderem que os seus colegas também vão depender disso para entender o assunto, tá? Então, vamos ter isso em vista, certo? E aí, mais alguma dúvida? Todos de acordo aí com as perguntas, os esclarecimentos. Tranquilo.
Tranquilo? Tranquilo, professora. Tranquilo. Bom, sexta-feira que vem, de fato, começaremos a aula. Vai ser uma luta com o quadro, mas vai dar certo. Vamos ver como é que vai ficar aí essa situação. Mas sexta-feira, de fato, a gente vai começar. Eu vou fazer exercícios, a gente vai começar realmente a pegar no batente, como o povo fala, certo? Então, mais uma vez, ressaltando, né, quem puder mandar até quinta-feira à noite a aula, eu agradeço. Até para mim mesmo, né, não só para os alunos também, certo? A gente facilita aí para a gente estudar. Essa semana, eu mandarei a lista de exercício e eu acho que o Andrade, me lembrei, Andrade do Jorge, o livro, eles têm uma nota de aula bem interessante com alguns exercícios, aí eu vou mandar para acrescentar aí nossa bibliografia, certo? Então, essa semana eu mando isso, e se eu achar algum material ou alguma coisa que eu acho interessante sobre matriz e sistema, eu também vou mandar para vocês, tá? Tá bom, gente? Ok. Então, vamos encerrar a aula de hoje, sexta-feira. Vamos tirar as dúvidas. Boa sorte aí para o primeiro grupo. Tá? Qualquer dúvida, Obrigado. estou no WhatsApp. Estamos ansiosos esperando. Tá bom, Beleza. gente? Ok, professora. Manda para vocês. A gente tá passando bem. Bom fim de semana para vocês. Até mais, E professora. até Também. Obrigado, professora. Até mais. Obrigada. mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.